Então aqui numa batedeira eu vou colocar 3 ovos e vou bater bem esses ovos. Então depois que eu bati esses ovos por aproximadamente 3 minutos e ele já ficou assim espumoso, agora eu vou acrescentar meia xícara de chá de açúcar e agora eu vou bater bem até ele adquirir a consistência de um creme fofo. Então eu bati por aproximadamente 5 minutos para ele adquirir essa consistência assim desse creme fofo. E pode depender de batedeira para batedeira, tá? Pode ser que a sua demore mais tempo, mas você bate até ela adquirir esse ponto. E aos poucos eu vou peneirando uma xícara de chá de farinha de trigo. Eu peneiro um pouquinho, misturo na massa, fazendo esses movimentos de baixo para cima para não perder a suavidade das claras, tá? É muito importante. Movimentos delicados. Aí eu vou peneirando aos pouquinhos a farinha e vou misturando na massa. E por último eu vou colocar uma colher de chá de fermento em pó. A consistência final da massa é assim. Aqui eu tenho uma forma que ela tem 17 centímetros e meio e a profundidade dela é de 6 centímetros e meio. E nós vamos untar com margarina. Aí no fundo eu vou pegar uma folha de papel manteiga. Eu medi o fundo, o tamanho do fundo da forma, e eu vou colar uma folha. Fica mais fácil de retirar o bolo e também ele não gruda no fundo. E aqui nas laterais eu vou untar com um pouquinho de farinha de trigo. E aqui eu vou despejar a massa do bolo. Esse bolo que eu tô fazendo, ele vai render um bolo pequeno, tá? Mas se você quiser um bolo maior, é só você aumentar as quantidades, você dobrar a receita. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos aproximadamente, ou até com que você fazer o teste do palito ele sair seco, já tá bom. Enquanto o bolo assa, nós vamos fazendo o recheio. Aqui eu vou colocar uma xícara de chá de leite, 2 gemas peneiradas, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de amido de milho. Vou colocar aproximadamente uma colher de sopa de essência de vanila. Aqui é meio a gosto, tá? Você pode colocar menos ou mais. E quem quiser também não coloca. Nós vamos misturando tudo até dissolver o amido de milho. E agora eu vou ligar em fogo baixo, bem baixinho. E nós vamos misturando esse creme até ele engrossar. É muito importante mexer sempre, sem parar. Porque se você para de mexer, ele começa a grudar no fundo e depois fica com aquelas pelotinhas que não é legal. Pronto, aqui então o creme já engrossou. Assim que já engrossar, você já desliga o fogo. E mesmo porque se você continuar cozinhando ele vai reduzir muito, vai ficar duro depois, não vai ficar cremoso. Então aqui já tá bom. Agora eu vou transferir o creme para um recipiente e vou reservar, vou deixar ele esfriando até o bolo terminar de assar, depois pra gente rechear. Acabei de retirar o bolo do forno, ele ficou assando por 30 minutos. O tempo pode variar com a potência de cada forno. E agora eu vou fazer um teste do palitinho aqui no centro, para ver se o bolo, se ele sai limpo. Quer dizer que o bolo já tá bem assado, já tá bom. Então depois que o bolo já esfriou, agora com uma faquinha eu vou passando aqui nas laterais para desprender o bolo. Como a minha forma é de fundo removível, então eu vou precisar da ajuda de um copo. Eu vou remover o papel manteiga que estava no fundo. E agora eu vou cortar o bolo. Como ele ficou altinho, dá pra mim colocar 2 camadas. E eu vou montar de novo a minha forma. Aí eu vou colocar a primeira camada do bolo.
E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de leite, que eu vou acrescentar 1 colher de sopa de licor de laranja. Agora eu vou umedecer um pouquinho com essa calda. E aquele recheio que a gente deixou reservado, ele como ficou parado, eu vou dar uma misturada nele. Uma camada de recheio aqui em cima. Eu vou dividir esse creme em 2. Vou espalhar aqui. E aqui eu tenho meia xícara de chá de frutas cristalizadas picadinhas. Você pode também fazer... Esse daqui que eu comprei é um mix de frutas cristalizadas. Mas você pode fazer montar a sua variação. Do jeito que você mais gostar. Você pode colocar damascos, abacaxi. Você pode colocar as frutas que você mais gostar também. Agora eu vou cobrir com outra camada de bolo. Vou molhar de novo. Colocar a última camada de creme. Eu vou colocar as frutas cítricas primeiro. Se você gosta de mais frutas cítricas, você pode colocar um pouquinho mais, tá? Eu vou devolver aqui aquela camada de bolo. Que essa também eu vou regar com um pouquinho de calda. E agora eu vou levar esse bolo na geladeira enquanto nós vamos preparando o chantilly. Agora novamente na batedeira eu vou colocar 200 ml de creme de leite fresco, bem gelado. Pro pessoal que mora no Japão é esse aqui, tá? É o Roipo. Eu vou acrescentar 1 colher de sopa de açúcar. E agora eu vou bater até adquirir o ponto de chantilly. Então essa aqui é a consistência do chantilly. Quando ele já fica assim firminho. E cuidado para não bater demais, porque senão ele vira manteiga. Aqui eu já tirei o bolo da geladeira. Agora eu vou distribuir o chantilly. Então aqui eu acabei de cobrir o bolo. E ainda sobrou uma quantidade de chantilly. Com esse chantilly que sobrou, eu vou enfeitar o bolo agora. Junto com esse chantilly que eu comprei, já veio um saquinho de confeiteiro e um biquinho. Eu vou colocar aqui dentro o biquinho. Aí eu vou colocar o saco aqui num copo, pra ficar mais fácil pra colocar o chantilly dentro. E vou colocar o chantilly aqui dentro. Aí eu vou empurrar o chantilly até a ponta. Pronto. Aqui tá feito o saquinho de confeiteiro com chantilly. E agora eu vou tentar confeitar o bolo. Mas eu devo confessar pra vocês que eu não sou muito boa nisso, então não esperem muito de mim. Aqui eu tenho esse acessório que é pra fazer risquinhas no bolo. E agora com o chantilly eu vou fazendo alguns desenhos. E aqui por cima eu vou jogar um pouquinho de nozes trituradas. E ficou assim. Agora eu vou levar para gelar por pelo menos umas 6 horas. No mínimo umas 6 horas, para ele ficar bem geladinho para você poder servir. Mas o mais gostoso é você deixar ele de um dia para o outro na geladeira para ele ficar mais gostoso ainda.